todo lugar. Sinal Verde FM. Sinal Verde FM. A mais ouvida do FM. Hashtag Só Quem Não. A verdade da verdade. Muito bem, estamos de volta com o hashtag Só Que Não, recebendo hoje o deputado Adelmo Soares, agora pré-candidato a prefeito de Caxias nas eleições de outubro vindouro, né? Pré-candidato, boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite, né? É uma honra sempre recebê-lo aqui. E ontem teve lá o evento, né, que oficializou a sua pré-candidatura. Eu estive lá, inclusive, e achei que foi um evento de altíssimo nível, tanto organizacional quanto no aspecto de demonstrar força política e apelo eleitoral, que são dois elementos que, a meu ver, qualquer candidatura viável precisa, né? E a sua demonstrou ontem isso. Mas que avaliação você faz dessa? Aliás, você ontem estava inspiradíssimo, acompanhei o seu discurso, foi um dos discursos mais contundentes que eu já ouvi nos últimos anos. Eu não tinha ouvido ainda um discurso tão contundente. Primeiro porque, me perdoe, você e os demais amigos políticos, eu tenho muitos, né? Eu estou perdendo a crença no discurso dos políticos. Mas ontem você foi extremamente feliz nas suas palavras, foi, eu diria, muito próximo da perfeição. Mas como é que você avalia esse lançamento de ontem? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ângela. Tudo bem? Como é que você está? Boa tarde a nossos rádio ouvintes, todos que estão aqui na Sinal Verde, no hashtag Só Que Não. Eu quero inicialmente agradecer muito a oportunidade de estar mais uma vez com você aqui nesse programa, que eu sempre acompanho. Você estava de recesso, mas sempre que você está ao ar, a gente acompanha por São Luís. Agradecer a todos aqueles amigos nossos do primeiro, do segundo, do terceiro distrito das regiões de Caxias, da zona rural de Caxias, e evidentemente aos amigos e às amigas que estão aqui na nossa sede, na cidade de Caxias. Ricardo, ontem foi uma coisa realmente muito impressionante, né? Você sabe que ainda está muito frio a questão política com a população, você mesmo agora relatou que está desmotivado e tudo, então a gente vai começando a ganhar corpo, e eu acho que nós começamos muito bem. O espaço Assunção Eventos estava abarrotado, lotado de pessoas. Nós trouxemos alguns companheiros nossos que vieram para Caxias para presenciar e expandir ainda mais essa força política, que decorre de uma junção entre o nosso grupo político e o grupo da deputada Cleide Coutinho, que muito sabiamente entendeu da força política que nós precisamos manter juntos para conter, evidentemente, aquilo que a gente mais tem tristeza na nossa cidade, que é o atraso de Caxias. A deputada Cleide Coutinho, esposa do nosso ex-prefeito e saudoso Humberto Coutinho, ouviu ontem, como a população de Caxias ouviu, assim como o seu relato aqui, de que Caxias precisa voltar ao tempo do desenvolvimento, do progresso, de evitar as perseguições, e nós queremos dar essa oportunidade ao povo de Caxias para que possa, né, na nossa pré-candidatura no futuro, escolher aquele que achar que deve conduzir a cidade nos próximos 4 anos. Agora, dito isto, não é meio controverso, você que saiu agora há pouco do governo, por que demorou tanto para esse afastamento e se apresentar como pré-candidato? Ricardo, você também, além da locução que você está aqui junto conosco, além de você estar ser também político, né? Você foi vereador na Câmara Municipal de Caxias e sabe que a política ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, muito efervescente. Nós estávamos compondo o governo Fábio, mesmo com muitas dificuldades, com muitos problemas que nós enfrentamos.
mas nunca nos afastamos da possibilidade de juntar junto ao grupo a doutora Cleide. O próprio prefeito, atual prefeito, também fez essa tentativa junto ao governo. Teve uma reunião no Palácio dos Leões, houve uma conversa, sentaram-se juntos e tentaram ali formar uma aliança entre eles. Infelizmente, a arrogância, a prepotência não permitiu que essa aliança vingasse. Nós ficamos aqui, claro, eu sou um homem de grupo, eu pertenço ao partido do governador Flávio Dino, fui eleito da base do governador Flávio Dino, pertenço na Assembleia Legislativa do Maranhão à base do governo Flávio Dino. Então nós ficamos marchando juntos aqui, numa maneira que pudesse compor o governo, mas com muitas dificuldades, porque algumas prioridades que nós elencamos nunca eram atendidas, nunca eram resolvidas. Mas a gente foi mantendo essa proximidade, tentando de todas as formas, mas nunca sentimos que éramos parte do governo. Nós não sentimos parte do governo. A gente percebia, conversava com ele, eu vim aqui na entrevista, eu lembro que você me entrevistou antes do Natal e disse, olha, o Natal Luz é lindo, é maravilhoso, mas nós não podemos jogar para debaixo do tapete os problemas da nossa cidade. Falei sobre o lixão e sempre fiz críticas ao governo, Fábio. Sempre mostrei para ele que estava errado, que nós não podemos partir como um imperador. Outro grande problema era os acordos que não eram cumpridos, principalmente com a classe política. O vereador que está me ouvindo agora sabe disso. Alguns acordos, os vereadores sabem que não tinham condições de trabalhar, ter acesso. Agora não, que está mais fácil, porque ele viu esse momento novo da política, então ele começou a dar atenção aos vereadores, aos pré-candidatos. O próprio vice-prefeito, Paulo Marinho Júnior, sabe disso também. Então nós fomos construindo essa aliança com a deputada Cleide Coutinho. Construindo essa aliança, o meu partido entende da necessidade de colocar prioritariamente várias cidades do Maranhão para se lançar candidato a prefeito. Fez uma aliança ampla na cidade de Imperatriz e necessitava também uma outra aliança em outros municípios importantes. Já foi feito na região de Imperatriz, na região sul do Maranhão, na região Tocantina do Maranhão, assim também pensou na região leste. Houve uma conversa inicial com a doutora Cleide, que entendeu dessa necessidade de fortalecimento, que foi ontem ratificada pelo presidente do meu partido, Márcio Gerri, quando ele disse: o Maranhão tinha algumas prioridades. A prioridade principal era a Imperatriz, que agora tem também como prioridade principal o município de Caxias. Então, a partir daí, desse convite do meu partido, eu aceitei a junção junto com a doutora Cleide e mostrei ontem no meu discurso que não houve um rompimento com a família Coutinho. Eu votei na família Coutinho em 2006, votei em 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e só não votei em 2018 porque eu fui candidato a deputado estadual. Mas sempre respeitando o espaço da família que estava junto conosco nesse trabalho. Então, surgindo a oportunidade... Inclusive, sem querer lhe cortar, claro, mas você, inclusive, sequer ou praticamente nem fez campanha em Caxias. Não fiz campanha em Caxias, assumindo um compromisso com o governador Flávio Dino na época de que não poderia entrar em Caxias para não prejudicar ou não atrapalhar, de certa forma, a campanha da doutora Cleide, que tem seus votos consolidados e cristalizados no município de Caxias. Portanto, a gente entendeu dessa maneira que vamos trabalhar juntos. Conseguimos formar uma aliança, conseguimos aparar todas as arestas, conseguimos formar uma aliança. O meu presidente do partido, o deputado federal Márcio Gerri, esteve aqui, ratificou essa aliança muito bem organizada e digamos assim, articulada por muitos amigos nossos, amigos em comum, como o nosso querido amigo ex-vereador Ironaldo Alencar, que articulou bastante. O Carlos Alberto, que também trabalha junto com a doutora Cleide há muito tempo na parte da comunicação, também fez essa junção e nós conseguimos, junto com a Thaís, que teve muita hombridade, muita sinceridade e atendeu o apelo do seu coração de que era hora da gente se juntar, fortalecer esse grupo para enfrentar de igual para igual a atual mandatária da cidade. Agora, eu sempre coloquei, Adelmo, que essa eleição de 2020 vai ser uma eleição, era uma incógnita, mas sempre coloquei que haveria uma grande disputa, porque é da tradição de Caxias. Claro. Né? Se você olhar o histórico eleitoral das eleições aqui em Caxias, sempre foram acirradas, com exceção do resultado final daquela eleição
de 2012, quando o Léo Coutinho foi eleito com mais de 10 mil votos de diferença na disputa com o Paulinho. Mas mesmo o Paulo Marinho, que na época do auge da carreira política dele, né, foi por um embate com o Hélio Queiroz, a diferença foi de 3 mil e poucos votos, salvo engano, 3.500, né? E essa última eleição, 2016, ela se apresentava como uma barbada para o Léo Coutinho, né? Nessa época aqui, fevereiro de 2016, o ano da eleição, não se vislumbrava sequer um adversário para o Léo Coutinho, né? E o Léo perdeu a eleição por 1.200 votos. E não se via naquela época um movimento, por exemplo, como você fez ontem, a oposição fez, de mostrar que está viva e tal. Mas qual é ou qual será, na sua avaliação, o grande desafio da sua pré-candidatura? Eu acho que o maior desafio nós já enfrentamos, né? Que era a junção. Esse primeiro momento nós passamos. Nós enfrentamos um adversário muito forte. O Fábio tem o poder do executivo na mão, mas nós temos ao nosso lado o povo. É muito fácil você fazer dentro das pessoas que estão junto com o Fábio, que estão visitando as cidades, os bairros, você conversar. Eu estava ontem conversando, vinha ontem passando no bairro Antenoviana, por exemplo. 4 anos se passaram. Se você chegar no Antenoviana, lá tem um campo de futebol. Quem fez? Humberto Coutinho. Lá tem um posto de saúde. Quem fez? Humberto Coutinho. Lá tem uma creche. Quem fez? Antenoviana. Quem fez? Humberto Coutinho. Se você olhar a quadra poliesportivas, quem fez? Humberto Coutinho. Então é muito fácil você fazer um comparativo. E esse grupo, somado à experiência de Humberto Coutinho, graças a Deus, onde eu tive um pouco de experiência como vereador, tive pouco de experiência como secretário do Trabalho, depois secretário do Esporte, secretário de Estado da Agricultura Familiar e agora como deputado estadual. Então, graças a Deus, a gente vem dando passos sucessivos, pisando firme e mostrando para a população que, graças a Deus, Deus nos permitiu um bom mandato, uma boa gestão onde a gente passou. Somado essa experiência, com a vontade do povo, acredito que as dificuldades do dia a dia de uma campanha, evidentemente, serão ultrapassadas, porque eu tenho plena consciência, e ontem foi a demonstração disso, de que a gente vai trabalhar em comum acordo a favor do povo. Nós vamos rodar a cidade inteira, vamos rodar a zona rural inteira, visitar, não nos falta disposição, não nos falta coragem e não nos falta também diálogo para debater as principais causas da nossa cidade, os principais problemas da nossa cidade. Nós não vamos fazer uma campanha de baixaria, não vamos baixar o nível da campanha. A campanha é feita não destruindo a imagem do outro. A campanha tem que ser feita através do alicerce das suas propostas e deixar a população fazer o entendimento do seu discernimento, se A ou se é B. E não com baixarias, com ataques pessoais, de maneira vil ou rasteira. Não, a campanha nós queremos de proposição. Quem vai decidir é a população na época certa, lá em outubro, quando a gente se consolidar como candidato. Agora nós somos pré-candidatos, e sendo pré-candidatos, nós vamos trabalhar, conversar com a população, planejar assim o nosso plano de governo, para que a gente possa, se Deus quiser, levar a população, e aquela população que entender, a população vai escolher da melhor maneira possível. Um eventual governo seu, o que se mantém ou mantém alguma ação do atual governo, ou no atual governo não se aproveita nada, e o que muda em relação ao governo atual? Ricardo, a primeira grande providência que a gente precisa imaginar, é que nem só de festa vive o povo, né? A gente vai ter agora o carnaval, lá vai em bandas e mais bandas, quer dizer, é uma megalomania imensa, né? Você quer trazer e mostrar para a população. E quando você olha para Caxias verdadeiramente, você passa a ver Caxias, você percebe que o comércio de Caxias acabou. O comércio de Caxias hoje não funciona mais. Visite o comércio. O comerciante está me ouvindo agora, ele sabe disso. O Matheus veio para cá, já vai fazer uma demissão de 40 servidores porque não está tendo receptividade, o retorno que imaginava ter. Porque o comércio, o que gera o desenvolvimento de Caxias, que não tem indústrias, o que gera o desenvolvimento de Caxias é o comércio, é o setor terciário. E para fortalecer o setor terciário, nós precisamos ajudar a fomentar o desenvolvimento do comércio para poder ter a prestação de serviço e principalmente trazer para cá, como acontecia na época do Humberto Coutinho, a grande área da construção civil.
A construção civil de Caxias hoje murchou. Você não vê uma casa construída nesse novo governo. 4 anos se passaram, não teve. Humberto Coutinho construiu 14 mil casas. 14 mil casas. Quantos pais e mães de família, pedreiros ou ajudantes de pedreiro estão me ouvindo agora, que ganharam o seu dinheirinho na época do Humberto Coutinho? E ganharam o seu dinheirinho, construíram a sua... e ajudava porque ele abastecia a moto, ele consertava a moto, ele participava, ele ia na farmácia, ou seja, o dinheiro circulava em Caxias. O dinheiro hoje concentrou-se na mão de poucos. E esses poucos que estão concentrados, eles estão viajando para fora, não estão aqui na cidade. Então esse é o grande diferencial. Nós precisamos fomentar o desenvolvimento de Caxias a partir do setor econômico. E, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Nós precisamos dar a condição ao homem do campo que está me ouvindo. E aí eu posso falar com muita propriedade, porque a gente sabe e entende que o setor primário, o setor de produção, vai fortalecer ainda mais a economia do nosso município. Você chegar no mercado de Caxias, 4 anos se passaram, Ricardo. 4 anos se passaram e o mercado de Caxias, em vez de crescer, caiu. Eu visito o mercado toda semana. Eu como minha paneladazinha toda semana. Participo lá, o mercado acabou, sucumbiu. Além da parte de comércio, provavelmente dito, toda a estrutura física que não está funcionando. Então nós precisamos ver isso. Nós somos a favor da obra que foi feita do Mirante, é ótimo, maravilhoso, mas o Mirante não dá o desenvolvimento necessário para a cidade de Caxias. Não somente o Mirante. A Praça da Chapada é muito bonita, acho, claro que é muito bonita, mas ela não dá o desenvolvimento necessário para a nossa cidade se tornar uma cidade de crescimento. Nós estamos vendo Caxias ficar no tempo, e Bacabal passando, Santo Inês passando, Pasto Lumiar passando, e tantas outras cidades estão avançando à nossa frente, porque nós estamos parados, estagnados no tempo, 4 anos adormecidos. Você que está me ouvindo na zona rural, eu pergunto para você, o que é que aconteceu em 4 anos para melhorar a sua vida? Em 4 anos se passaram, o que é que melhorou a sua vida em relação à nova gestão? Nada. Pode perguntar onde você quiser. Então não há um posto de saúde construído, não há um posto de saúde construído, não há uma escola construída. Quantas escolas o doutor Humberto construiu? Quantas escolas construiu o Léo Coutinho? E quantas escolas o atual prefeito construiu? Nada. Então nós precisamos levar a população, entender a população, de que realmente o desenvolvimento da nossa cidade passa de uma necessidade grande de reformulação administrativa. Graças a Deus eu fui gestor junto com o governador Flávio Dino, entendo isso. As nossas secretarias que porventura se consolidando a minha pré-candidatura em candidatura e numa eventual vitória, a gente possa transformar as nossas ações em ações concretas, com secretários comprometidos com a população, que possam receber a população, que possam ajudar no desenvolvimento. E não apaniguados, pessoas que estão ali para poder resolver isso ou aquilo da parte pessoal. É muito triste você chegar numa secretaria onde tem inúmeras máquinas importantes, e as máquinas estarem todas quebradas. E enquanto isso a população está esperando passar uma patroa, passar um trator para gradear a terra. Ou seja, nós acreditamos muito, Ricardo, que a reformulação administrativa começa a partir do princípio de que é necessário conhecer a realidade do povo, é necessário entender que o governo não pode ser para poucos, tem que ser para todos. Nós não podemos governar somente para meia dúzia, nós temos que governar para todos, mostrar para a população, dar condições, ensinar, ajudar a população no seu desenvolvimento a partir do seu próprio esforço, e não encharcar e nem perseguir ninguém, porque é um governo de perseguição, onde você olha fulano, porque o fulano está falando com o ciclano, não pode falar. Que conversa é essa? Passou, essa época de campanha passou. Você é livre, companheiro. Hoje chama-se uma coisa chamada assédio moral, ou você vota ou você está demitido. E muitas pessoas por aí, ontem, milhares de pessoas manifestaram meu apoio à nossa pré-candidatura. Por quê? Porque entenderam que chega, é hora de fazer uma reformulação. Só houve um prefeito em Caxias que foi reeleito, e esse prefeito foi o doutor Humberto Coutinho. Nós não conseguimos repetir a eleição, por quê? Porque a população entende da alternância de poder e entende que você deu a chance por 4 anos para aquele que visitava as ruas, andava nas ruas e dizia, vou transformar, vou mudar, e de que é fato que não houve nenhuma mudança. O lixão continua o lixão, se você perguntar, está lá o lixão, ele continua da mesma forma. O lixão está lá, hoje não tá saindo aquela fumaça porque está chovendo, mas quando voltar o BR-Robró, vai continuar de novo tendo um problema do lixão. 4 anos se passaram, que providência foi feita?
Então a gente, vamos fazer o Natal iluminado, vamos fazer Caxias. Ótimo, é lindo, mas quando você sai do Natal iluminado e vai para a Volta Redonda, ou você vai para a Vila Lobão, para a Vila Alecrim, você já percebe que a escuridão está lá. Então ilumina um canto e esconde o outro. Então eu acho que é isso que a gente tem que ver e pensar na nossa cidade como um todo. Caxias merece voltar ao tempo de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. Nós precisamos criar esse momento. E é através desse momento que eu quero deixar aqui a minha palavra e a minha certeza de que juntos com a experiência da doutora Cleide, com a força política que ela tem em todo o estado do Maranhão, ela tem força política na Assembleia Legislativa, ela tem força política junto conosco, que a gente vai ajudar a transformar a nossa cidade. Nas eleições de 2016, uma dos motes do atual prefeito, o Fábio Gentil, tinha a ver com o excesso de parentes do prefeito Léo na administração. Inclusive, um dos pontos que ele bateu muito era que a esposa do Léo Coutinho, a primeira-dama Liana, era secretária e tal, e eleito colocou a família e a mulher, inclusive, como secretária. Mas ele teve aqui, e na época eu criticava muito, né, porque eu fazia essa comparação do que ele falava e do que passou a fazer, mas ele teve aqui e a meu ver, até num gesto de humildade, reconheceu que foi um erro e que tirou a mulher e que tirou outros parentes, embora ainda a presença de familiares no governo, né? Mas ele disse que tirou a esposa, tirou primos, tirou a própria mãe, enfim. Mas a grande pergunta, você faz campanha com a sua família também, né? O que não é nenhum demérito, muito pelo contrário, isso é bonito até. Mas o Adelmo Soares, prefeito, como é que vai ficar? A família vai para dentro da prefeitura, como foi a do Fábio? Ricardo, eu aprendi, junto com o governador Flávio Dino, que uma das prerrogativas principais dele era exatamente isso. E o Flávio nos ensinou, por exemplo, a Dani, que é a esposa do Flávio, não trabalha no governo. Ela não participa de nada, nenhuma atividade, nenhum irmão, nenhum parente do governador Flávio Dino ocupa cargo de Estado. Nenhum. Da mesma forma, volto a te dizer, a escola que eu aprendi a fazer uma política diferenciada, onde a população possa acreditar nas pessoas, é a política de que o nepotismo não pode acontecer em nenhum grau, em nenhum parentesco, primo, sobrinho, tio, nada. Nós precisamos entender que outras pessoas precisam ter oportunidade. E um eventual governo nosso, se Deus nos permitir, a população aceitar a nossa pré-candidatura e depois a nossa candidatura, é exatamente para que a gente possa mostrar à população que se precisa governar de maneira diferente e transparente. É importantíssima a sua pergunta, porque você pode pegar em relação ao nepotismo dentro do governo municipal atual. Você vai ver gente em todas as secretarias, A, B, C, todo mundo participando. Agora mesmo foi demitido um primo pelo vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, que estava na Secretaria de Saúde. Então, assim, eu entendo e posso ficar afirmando categoricamente para a população de Caxias. Em relação ao nepotismo, o nosso governo não terá em nenhum grau. E nós faremos a apresentação das nossas metas de governo para a população, para que a população possa entender a diferença entre prometer e cumprir. Desses rumores que falam-se nos bastidores, né? Há vários, isso é natural até. O que tem de verdade, né, nessa história de que haveria aí a possibilidade do aumento da bancada de oposição na Câmara para 7 vereadores? Isso saiu de dentro do grupo ou foi plantado, foi colocado? O que tem de verdade nisso? Não, veja só, a gente tem conversado bastante e tem sentido demais a insatisfação dos vereadores. Você foi vereador, fui vereador, o tratamento que o atual prefeito tem colocado junto aos vereadores está mudando agora, porque a gente tem uma oposição agora, mas a maioria dos vereadores, existe até uma lista, dizem que tem até uma lista de vereadores do baixo clero e do alto clero, o alto clero vai se reeleger e do baixo clero vai ser substituído por A, B, C e D. Existe essa lista
dizem que existe essa lista. Então, eu acho que a gente tem que analisar exatamente isso. Eu acho que a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Maranhão tem que manter a sua independência, mas, sobretudo, o respeito mútuo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nós não podemos administrar afastando a vontade dos vereadores de ajudar, porque, para mim, na minha concepção, o primeiro para-choque da política é o vereador. Fui 3 mandatos, a primeira pessoa que ele procura, porque ele não consegue acesso ao prefeito, e é muito mais difícil um prefeito inacessível como tem em Caxias. A primeira porta que ele bate é do vereador, é bujão de gás, é conta de luz, é o remédio, é a consulta, é a receita, é o exame. Ele precisa do vereador. Então, se você não fortalece o vereador, como você pode fortalecer a política dentro do seu município? E aí eu quero dizer o seguinte, nós conversamos com alguns vereadores, a insatisfação é generalizada dentro do governo. Pode pegar na Câmara Municipal da semana passada, os vereadores começaram a bater no governo, há depoimentos inclusive de líder do governo batendo no governo porque não está entendendo como o governo tem tratado tão de maneira, menosprezando os companheiros que estão no parlamento. Então há umas conversas bem adiantadas, bem avançadas, ainda não concretizadas, a gente espera que a gente possa concretizar. Haveremos outras conversas, outras rodadas, e eu tenho certeza que isso pode gerar, né, quem sabe, a ampliação da nossa base de oposição ao governo municipal. Agora, Adel, um dos pontos de insatisfação dos vereadores, né, tem a ver com o trabalho de alguns secretários e até familiares do prefeito, né, que se insinuam aí como pré-candidatos a vereador. Na eleição do Léo Coutinho, um dos pontos de inconformismo da base aliada dele na época, a base enxergava que havia um favorecimento, pelo menos nas principais secretarias, a vereadora Thaís Coutinho. Isso causou um certo inconformismo de alguns vereadores da base na época. Para essa campanha aí, eu soube que a vereadora Auramélia Soares vai pleitear a reeleição. E que o marido da Thaís, que a Thaís é vereadora, mas vai ser a sua companheira de chapa, vai ser a candidata a vice, o Daniel Barros, será candidato a vereador. Isso não é um problema na relação com os pretensos pré-candidatos à vereança? Olha só, Ricardo, hoje com a nova legislação eleitoral, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso talvez como uma solução, porque eu imagino que quando você coloca um vereador de mandato, existe muito essa conversa, não, grupos de vereadores, de candidatos a vereador não querem vereadores eleitos que têm mandato, mas isso é um diálogo longo, né, que a gente tem que ter, sentar na mesa e debater o assunto. Estou vindo agora de uma reunião com a doutora Cleide, com o nosso staff de organização da campanha, exatamente debatendo essas situações. Não há nada definido, a gente está trabalhando a composição dos nossos grupos, queremos sair com 3 chapas, né, de vereador, vamos sair com 3 chapas de vereador, já consolidados conosco o PSB, o PDT, o PCdoB e o Cidadania, estão já fechados conosco, são 4 partidos com a gente, ou seja, dá para a gente acomodar todas as nossas alas de vereadores, candidatos e pré-candidatos a vereadores. Então eu tenho certeza que isso não será um obstáculo para a gente. Nós vamos trabalhar isso, nossa articulação política que está formada pelo ex-vereador Ronaldo Alencar e pelo ex-vereador Berilo, estão trabalhando para articular da melhor maneira possível a formação de 3 grupos de pré-candidatos e assim fortalecer ainda mais a nossa pré-candidatura para o próximo pleito. Deixa a gente, o Roberto tá na linha aí, deixa eu abrir um espaço aqui para o Roberto Braga, que está na unidade móvel. Alô, Roberto, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes do programa Hashtag Só Que Não. Depois de umas boas férias, né, Ricardo, estamos aí de volta. É isso aí. Firme e forte, né, já voltando com ótimas pautas. No exato momento eu estou aqui na residência da escritora, a senhora Tatiana Dourado, né, que recebe, juntamente com seu esposo, o professor Murilo, a equipe do Hashtag Só Que Não, para falar de um assunto muito importante, que será o lançamento de um livro, Diálogos sobre Abuso Sexual para Escola, Família e Comunidade, né, um assunto muito importante, muito delicado, e ela com uma visão muito ampla do assunto, né, juntamente com parceiras, né, também na edição do livro, né, criaram esse livro fantástico que em breve vai estar aí disponível para toda a sociedade caxiense. E, claro, ela vai explicar para a gente
sobre este livro agora. Boa tarde, estamos ao vivo no programa Hashtag Só Que Não, do jornalista Ricardo Marques. De onde partiu essa ideia deste livro? Boa tarde. Bom, na verdade esse livro ele partiu de uma necessidade local. Iniciamos um diálogo com os professores da rede municipal de ensino e percebemos que eles precisavam de recursos, instrumentos e conceitos básicos para lidar com essa questão do abuso sexual infantil dentro do ambiente escolar. E aí, a partir dessa necessidade, surgiu um projeto de pesquisa, de iniciação científica, onde duas alunas, que também são organizadoras do livro, que é o Whitney Oliveira e a Mônica Santos, elas começaram a investigar esse assunto dentro do ambiente escolar, com a participação muito ativa dos professores. E nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos produzir um material onde fosse suprir essa necessidade, porque descobrir qual é a necessidade, esse papel, a pesquisa, ela já tinha feito. Mas não é só o papel da ciência descobrir as necessidades. O mais importante é a gente tentar suprir de alguma forma essas necessidades. O que nós podemos fazer? Então surgiu a ideia de transformar essa pesquisa em um livro, mas um livro onde não só o professor pudesse se atribuir dessas informações, mas a sociedade, principalmente a família, que é o primeiro núcleo onde a criança está inserida, e aí começamos a convidar especialistas no assunto a fazer parte desse livro. E aí onde surgiu exatamente essa grande obra que está sendo lançada agora e que nós agradecemos, inclusive vocês, por abrir esse espaço para a divulgação dessa obra, porque é um instrumento que vai mediar informações com ações práticas de um tema que é tão importante. Então, como ser social, nós precisamos agir num modelo de abranger conceitos e abranger também modelos de intervenções para proteger as nossas crianças de abusos sexuais. Agora, esse assunto, os professores na sala de aula ainda têm muita dificuldade de tocar nele? Sim, é uma dificuldade por saber que é um conteúdo que envolve o primeiro núcleo social, que é a família, que envolve um poder jurídico, envolve ações judiciais, e o professor ele precisa ter intermediações pautadas na realidade daquele aluno. Então ainda é muito complexo, mas eu acredito que com informações consistentes, com modelos de ações que ele pode transformar em ações práticas dentro da escola, ele vai conseguir mediar uma ação de intervenção prática, porque o livro ele traz alguns modelos de prevenções primária e secundária que o professor pode submeter dentro da escola. Isso é o bacana do livro, é que ele vai te orientar como medidas de prevenção. E a escola é uma instituição que pode sim seguir um modelo de intervenção primária e secundária na medida preventiva. O professor ele é um instrumentador de prevenção e ele vai, com as informações coerentes, concisas, ele vai sim conseguir construir um modelo de acordo com a sua necessidade para servir de um modelo preventivo. E a gente observa que não é somente para os professores, é também para a família, não é isso? Isso, aqui na verdade o livro ele vai contextualizar ações que podem ser dialogadas no ambiente familiar, no ambiente social, e dentro da escola. Nós temos especialistas que vão desde a área da psicologia, da área da pedagogia, da área do direito e da área da tecnologia. Então a gente agregou todos esses profissionais que são profissionais especialistas nesse conteúdo para trazer de uma forma muito didática e prática conceitos que venham favorecer esse modelo de prevenção. Muito obrigado. Agora eu quero passar um pouquinho aqui para o professor Murilo, que também tem uma participação nesse livro, eu queria que o senhor falasse também da sua participação, sua contribuição nele. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Rádio Sinal Verde, obrigado pela oportunidade. Eu tenho um capítulo nesse livro que a gente fala justamente sobre a influência da tecnologia, nesse sentido, Então a gente sabe que o avanço tecnológico, com a inclusão digital,
apesar de ter os benefícios inegáveis, ele tem se revelado como um espaço sombrio, né, para essas atividades ilícitas, né, e entre elas justamente essas práticas, né, contra crianças e adolescentes. E no meio virtual a gente denota-se como ambiente capaz de propagar violência online, sem obstáculos, né, como o distanciamento geográfico, e isso torna o meio ideal para praticar tais crimes, como é o caso, né, da pedofilia, a propagação da pornografia infantil, o aliciamento de menores, né, a sextorção e tantos outros. E outro ponto que tem contribuído também para isso é o acesso a novas tecnologias cada vez mais precocemente pelos menores, né? E muitas vezes sem o devido cuidado dos pais em instruir sobre os perigos que a internet possa lhe provocar. Então tudo isso a gente aborda também nesse livro, com essas orientações, né, para tanto os professores como os pais, de como está abordando esses temas, né, que são tão críticos, né, importantes também, né, para o desenvolvimento dessas crianças. Agora, professor, quem tiver interesse em adquirir o livro, vou passar aqui para você mesmo pode falar. Quando será o lançamento? Quem tiver interesse em adquirir o livro, como é que faz? Bom, quem tiver interesse em adquirir o livro, é só entrar no site da editora CRV e as vendas vão acontecer através da editora. E nós estamos organizando agora, no mês de março, uma apresentação do livro para a sociedade caxiense, tá? E no mês de abril, um lançamento também para a população do Piauí, onde nós temos autores que também contribuíram com a edição desse livro. Então nós estamos organizando ainda o lançamento de uma forma mais ampla, e no mês de março vai acontecer aqui em Caxias e no mês de abril vai acontecer em Teresina. Pronto, ok. A gente agradece a escritora, a senhora Tatiana Dourado, e o professor professor Murilo, que de forma muito simpática receberam a equipe do Hashtag Só Que Não. Assunto de grande relevância para a sociedade, né, Ricardo? Com certeza. É isso aí, muito legal esse livro aqui, muito bacana. Orientação com diálogo sobre abuso sexual para escola, família e comunidade. Ricardo, com essas informações eu retornei para o estúdio e daqui a pouco eu continuo aqui na Unidade Móvel e a qualquer momento eu chamo você novamente. Ok, Roberto, obrigado pelas informações. 1h05, a gente paga o break e na volta eu continuo conversando com o deputado e agora pré-candidato a prefeito de Caxias, Adelmo Soares. FM. Sinal Verde FM. Tudo que você mais gosta em uma só rádio. Para acessar os conteúdos atuais, você precisa de uma internet rápida, estável e com o suporte que você precisa. Assine Bitmail Telecom. Internet via fibra ótica rápida para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir vídeos sem interrupções no YouTube, Netflix, acessar seu e-mail e fazer downloads ilimitados. 10 MB de velocidade por R$ 75. Temos planos de 10 a 50 MB, residenciais ou empresariais. Ligue para 3521-7782. WhatsApp 981474741 ou nos visite na Rua Afonso Cunha 484, sala 103. Então faça a escolha certa e assine com a melhor. Bitmail Telecom, a internet que você precisa. Sinal Verde FM. Muito mais música. Muito mais rádio. Paraíba, aqui tem. Parafusadeira e furadeira mundial com bateria, velocidade variável e reversível a partir de R$ 26,90 mensais. Fogão cooktop Tatiaia 4 bocas a partir de R$ 37,90 mensais. Depurador Sugar 60 centímetros a partir de R$ 21,90 mensais. Lavador Electrolux 12 programas de lavagem, lava tênis e edredom a partir de R$ 129,90 mensais. Paraíba, aqui tem. Sinal Verde FM. Sinal Verde FM. A mais ouvida do FM. Hashtag Só Que Não. A verdade da verdade. Muito bem, estamos de volta com o hashtag Só Que Não, agradecendo a você aí em qualquer ponto da cidade de Caxias, qualquer bairro, agradecendo você em qualquer dos nossos distritos da zona rural, 1º, 2º e 3º, e claro, nos demais municípios da nossa região, e pessoal que acompanha a gente ali também, Adelmo, a gente está ali no Facebook, a galera do Face. Olá, pessoal. Deixa os alôs aí que daqui a pouco
a gente coloca aqui. Mas vamos retomar aqui a nossa conversa com o pré-candidato a prefeito de Caxias, Adelmo Soares. Adelmo, essa eleição agora, ela vai ser uma eleição diferenciada, porque as redes sociais elas terão uma participação maior dentro do contexto, né? Não que elas não existissem lá atrás, em 2016 já existiam, claro, mas não com a capilaridade que se tem hoje, né? É verdade, as redes sociais têm um papel fundamental hoje já, né? Muito utilizado, mas eu acho que a gente precisa também ter aquela cautela em relação aos fake news, né? Há muitos fake news, há muitos memes, há muita, infelizmente, utilização dessa importantíssima ferramenta para denegrir a imagem. Eu falei anteriormente, ninguém pode aqui denegrir a imagem de ninguém. Eu sou contemporâneo com o Fábio, nós somos adversários políticos, mas nós não somos inimigos. E adversário político tem que se respeitar. E mesmo inimigos, assim diz, como no filme O Gladiador, há de se respeitar, aos momentos de se respeitar. E a gente tem que respeitar, sobretudo, a integridade física de cada um de nós, dos nossos companheiros que estão nessa luta, e também a integridade moral dessa disputa. A população não pode ser invadida por tantos fake news ou tentativa de denegrir a imagem de A ou de B. Nós precisamos trabalhar de maneira que, dentro do debate político e democrático, a gente possa apresentar as nossas propostas, mostrar para a população e a população fazer o entendimento e o seu discernimento se deve seguir A ou deve seguir B. A população deve entender se quem teve a oportunidade deve continuar com essa oportunidade ou, se não, deve ser substituído porque já teve a sua chance e que não fez aquilo que prometeu durante a campanha. Esse é o discernimento que nós queremos pregar na política. E aí é principalmente nas redes sociais que devem ser utilizadas para uma política limpa e não ficar se escondendo através de fakes, através de pessoas que nem existem para poder denegrir a imagem de A ou de B. E digo, muitos grupos, eu participo de muitos grupos de WhatsApp, as pessoas devem ter esse discernimento. Ao observar uma história, nós sofremos muito isso nas eleições passadas, ao observar uma história, saber a veracidade dessa história antes de você espalhar. Agora mesmo tinha uma moça que disse que estava com coronavírus, quer dizer, criou toda uma polêmica essa semana no ponto e vírgula, não sei qual foi o blogueiro que disse que tinha um caso de corona no Maranhão. No Maranhão, lá no Hospital São Domingos, foi. né? Isso gerou uma repercussão absurda, porque, mais uma vez eu digo, as redes sociais devem ser utilizadas com muito respeito e muito critério e saberem ser utilizadas. Eu sempre prego aqui que a gente não vai participar de uma campanha de agressões físicas ou pessoais para tirar a moral de A ou de B, porque, mais uma vez eu repito, ninguém vai fazer a sua escolha por fulano esculhambar ciclano ou ciclano esculhambar fulano. Não, as pessoas devem escolher, a população está cada vez mais orientada e cada vez mais no entendimento de que as escolhas devem ser feitas a partir das experiências e a partir das proposições de cada um. Não se constrói uma plataforma política através de denegrir a imagem de ninguém. A plataforma política, graças a Deus, eu estou onde eu estou hoje, porque soube respeitar os adversários, porque soube ter, acima de tudo, compromisso com aqueles que nos estavam nos acompanhando e, sobretudo, a certeza de que, para vencer as eleições, é necessário o pé no chão, visitar as pessoas, olhar no olho do eleitor e dizer para ele: eu sou uma alternativa para mudar a realidade de Caxias. A gente sabe, né, que além desse contexto das redes sociais, né, é preciso alianças para criar uma candidatura competitiva, né? E você deu um salto, um passo, né, muito firme, e eu diria até que consolida já a sua pré-candidatura, que foi essa aliança com a deputada Cleide Coutinho. Ontem eu observava o discurso da deputada Cleide Coutinho, ela conclamando lá o pessoal lá, o público, né, a vestir a camisa, a ir para a rua e tal. Conversei com ela após o evento também e ela me passou assim uma ideia de que está extremamente motivada para ir para essa batalha eleitoral. Eu diria até aqui, está com a faca no dente, como a gente costuma dizer, em termos de motivação. Qual é o papel da Cleide Coutinho dentro dessa sua pré-candidatura? A doutora Cleide tem um papel prioritário, primordial, digamos assim, porque a doutora, além de toda a sua força política na cidade de Caxias, que vem
tradicionalmente da família Coutinho, é uma força política imensurável, uma imensa força política. Ao mesmo tempo, o legado histórico da administração de Humberto Coutinho dá à população a certeza, ela com o sobrenome Coutinho nos apoiando, fortalecendo essa nossa unidade, dá à população de Caxias a certeza. Evidentemente que o doutor Ecleide jamais iria chancelar e jamais iria ratificar a candidatura da nossa pré-candidatura, do nosso nome à Prefeitura de Caxias, se não acreditasse na condução dos trabalhos caso a gente saia vitorioso nas próximas eleições. Portanto, ela tem um papel importante dentro da cidade de Caxias, porque transmite a credibilidade à população na certeza de que vamos ter tempos melhores para a nossa cidade. Ao mesmo tempo, transforma e leva essa candidatura para São Luís, mostrando que São Luís inteiro admirou-se desse momento dessa nossa unidade, o parlamento inteiro, o governo do estado inteiro, passa a trazer para a gente mais credibilidade ainda para com o governo do estado e também com os nossos pares na Assembleia Legislativa do Maranhão. Portanto, o papel da doutora Ecleide dentro dessa conjuntura, como você bem falou, é importantíssimo, porque a fala dela transmite às pessoas a certeza de que nós estamos unidos numa grande proposição para transformar a cidade de Caxias de volta no celeiro de obras, de volta no comprometimento à população para atender aqueles que mais precisam. Tem um entendimento perfeitamente que esse é o papel da doutora Ecleide. E como ela mesma disse ontem, eu estou revigorada, eu estou reenergizada para enfrentar mais uma batalha que se aproxima. Adel, nós estamos retornando hoje aqui com o hashtag Só Que Não, né? A gente estava aí meio de recesso. E o Ponto e Vírgula retornou na segunda-feira. E eu não participei porque eu estava com a virose, não era o coronavírus, graças a Deus. Né? Mas estava com essa virose que está dando aqui em Caxias muito forte, inclusive. E participei só da quinta e sexta-feira, salvo engano meu. Mas ouvi uma participação por telefone do prefeito Fábio Gentil, que repercutiu muito na blogosfera e nos bastidores da política, né? Quando foi perguntado para ele, a gente sabe que eleição é uma eleição olhando para outra, né? A gente sabe que a conformatação dessa eleição 2020, ela vai dizer muito sobre a eleição de 2022. E foi perguntado para ele, salvo engano meu, foi o John Coutrin que perguntou, ou foi o Leandro Miranda, em que posição ele estaria nas eleições para governo do estado em 2022, se estiverem candidatos o senador Everton e o vice-governador Brandão disputando o Palácio dos Leões, e o Fábio meio que tergiversou, até naquele estilo dele, assim, meio que vaselina, né? Não tô com um e com outro e tal, mas aí fica a pergunta para você, né? Numa eventual disputa de governo que está se desenhando aí no horizonte, né? A possibilidade, claro, tudo é possibilidade, os caras ainda são aliados. O Everton nunca me disse que vai para o confronto com o Brandão também nunca me disse que vai para um confronto com o Everton, não é isso. Mas é o que a gente desenha e imagina de futuro para a eleição de governador em 2022. Onde é que fica o Adelmo Soares? Muito boa pergunta, meu amigo Ricardo Marques. É lógico que a resposta que teve tanta repercussão na blogosfera, como você bem falou agora, ela foi uma resposta voltada para quem não tem certeza de quem lado de fato está e de que precisa dar uma resposta para A, para B, para não desagradar nenhum lado nem outro, de modo que possa evitar um eventual fortalecimento do nosso nome na cidade de Caxias. Muito tranquilamente, eu sou partidário, eu sou do PCdoB, do mesmo partido do governador Flávio Dino. E evidentemente o nosso segmento, eu posso dizer categoricamente e tranquilamente que o nosso posicionamento vai acompanhar o posicionamento do governador Flávio Dino, porque somos amigos, somos partidários, participei do governo dele, tenho entendimento com ele e a gente está aqui hoje nessa luta porque o meu partido é o mesmo partido dele. Então, quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida. Aonde o PCdoB estiver caminhando, nós estaremos caminhando. Por exemplo, na Prefeitura de São Luís, existe vários amigos que estão disputando. Neto Evangelista é amigo nosso, Duarte Júnior é amigo nosso, Rubens Pereira Júnior é amigo nosso, e tantos outros que estão disputando, aí doutor Iglesias é amigo nosso, que estão disputando a Prefeitura de São Luís. O nosso entendimento é que, quando o partido definir o nosso candidato será A ou B ou C, nós haveremos de estar juntos, porque esse é o nosso papel quanto parlamentar
junto com o partido. Nós não vamos aqui ficar tentando agradar A ou B. Evidentemente que hoje não há dúvida nenhuma que o principal voto para ou o Everton ou para o Brandão é o voto do governador. O voto do governador vai direcionar a sua base aliada, a sua base política. Por isso, não preciso ficar tentando agradar o Brandão ou tentando agradar o Everton. Tanto o Everton como o Brandão precisam entrar no entendimento para pedir o voto do governador. Aquele que tiver o voto do governador será o nosso candidato, não tenho nenhuma dúvida disso. O Everton, e por sinal, por dizer bem, o Everton, por exemplo, não foi votado aqui pelo prefeito municipal. O prefeito não votou no Everton. Então precisa tentar agradar para evitar que o Everton vista a nossa camisa, que eu não tenho nenhuma dúvida. O senador, o Everton Rocha, ele é o nosso aliado, porque nós votamos nele. A população de Caxias votou nele e nós entendemos que a força política do Everton, a nível de estado, é imensa. É grandiosa. E o seu papel quanto senador tem sido mais forte ainda. É tanto ontem que nós tivemos aqui a senadora Elisiane Gama junto conosco, mostrando, ratificando o apoio à nossa pré-candidatura. E o Everton, por ser do PDT, o partido aliado do governador, partido junto conosco, que tem uma grande amizade com a doutora Cleide, uma grande aliança com a doutora Cleide, certamente haverá de estar junto conosco nesse momento tão importante que se aproxima, que se avizinha. O Brandão é meu amigo, é vice-governador, é do PRB, partido aliado do governo Flávio Dino. Temos grandes ligações, é um homem visionário, um homem que busca melhorar o desenvolvimento do nosso estado, batalhou, participou do governo Flávio Dino sempre que foi necessário, ajudando o desenvolvimento do nosso estado, mas que também tem sua prerrogativa de que, para que ele ser candidato a governador do estado, ele precisa conquistar o voto primeiro do nosso querido governador Flávio Dino. A partir de então, nós haveremos de ir para um caminho determinado assim pelo governador Flávio Dino, que nós entendemos que hoje é o nosso principal líder político, né? O governador está transitando, buscando espaço a nível nacional para ser candidato a presidente, e a partir dessa conjuntura, porque são muitas conjecturas, né, até a definição se vai ser candidato a presidente, se vai ser candidato a vice-presidente, se vai ser candidato a senador, a gente precisa fazer essa análise. Eu tenho certeza que tanto o Everton quanto o Brandão têm um bom discernimento, entendem da política, sabem que a política é assim, entende perfeitamente o posicionamento de um parlamentar ligado ao PCdoB. Então eu coloco muita tranquilidade em relação a isso. E digo mais, ambos estão juntos no desenvolvimento do nosso estado, assim como a gente também. E aí quero deixar aqui o abraço para o nosso senador, o Everton Rocha, o nosso vice-governador Carlos Brandão, na certeza de que, na hora do entendimento, nós haveremos certamente de poder colaborar e contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Como é que você pretende, né, num eventual governo seu, se relacionar com a Câmara de Vereadores? Você que foi um vereador exerceu vários mandatos, sempre um vereador de muito destaque. A sua esposa é vereadora, né, vereadora Áurea Amélia Soares, e a gente tem registro, né, na história de Caxias, de beligerância, né, do executivo com o legislativo, né, mas tem também registro de harmonia entre os poderes. Como é que seria a relação de um eventual governo Adelmo Soares com o parlamento municipal? Bom, eu tenho uma experiência, graças a Deus, com o parlamento, trabalhei junto, fui 3 vezes vereador no município de Caxias, então tenho um entendimento de que, primeiro, respeito como pessoa, como instituição. A Câmara Municipal, ela precisa ter a participação e a independência dela para ajudar na fiscalização e na legislação das leis municipais. Porém, também, evidentemente, os companheiros, os colegas vereadores precisam de ter, dentro do executivo, uma participação de conversa, de diálogo, porque, mais uma vez, eu repito, é através do vereador que chegam as principais reivindicações da população. A gente precisa andar com os vereadores, sentir ele, fortalecer ele, porque em todo o sistema político, o vereador é que leva as principais reivindicações da população. Então não tenho nenhum problema. Hoje, por exemplo, eu sou deputado estadual e participo junto com o governo. As inserções que o governo nos encaminha para a Assembleia, sentamos, discutimos, dialogamos, buscamos entendimento, apresentamos os nossos projetos de lei. Ao apresentar, muitas vezes, algumas são vetados pelo governador, o governador veta, a gente manda de volta para cá, a gente derruba o veto ou mantém o veto, mas sempre no entendimento de que é preciso ter diálogo, respeito e, acima de tudo, um comprometimento para o desenvolvimento da cidade, no caso de qualquer região.
Adelmo, você falou agora há pouco, né, no bloco passado, da questão da economia, né? O comércio está parado, isso aí é uma realidade que não há como negar. Inclusive eu comentei há dias aí, acho que 20, 30 dias no meu blog, que Caxias sequer aparece, né, no ranking de contribuição do PIB, da construção do PIB do estado do Maranhão. E quando o IBGE elenca especificamente o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviço, que é o que nós temos aqui, Caxias vem lá para o 6º local. E você citou muito bem a necessidade de se dar um gás na construção civil. E comparou, né, com o tempo do doutor Humberto, das casas que foram feitas e tal, mas a economia, o macro, o nacional era outra. Hoje, dá para superar essa crise com a economia do jeito que está? Não, muito difícil, né? A economia hoje está muito mais complicada a nível de estado, a nível nacional. Mas os projetos, eles continuam, com outra roupagem, de outra maneira, mas eles continuam. Então é necessário ter uma articulação política forte para trazer. Eu me lembro muito bem que na época do doutor Humberto, quantos ginásios de esporte foram construídos? Só na minha gestão foram 14 campos de futebol e 12 ginásios de esporte foram construídos. Foram construídos praças de academia ao ar livre. Havia dinheiro. Havia dinheiro do governo federal. Mas continua tendo dinheiro do governo federal. O que está faltando é uma articulação do governo para encaminhar, para conseguir trazer para cá. Por exemplo, Ricardo, eu vou dar um exemplo que vai acontecer agora em Caxias, de primeira mão para você. Eu e a doutora Cleide fizemos uma articulação, e aí quero dizer, doutora, o papel importantíssimo como médica, que é a doutora Cleide. Nós fizemos uma articulação junto ao governo do estado para ser implantado em Caxias o programa, o serviço de neurocirurgia no hospital macro-regional. Muito importante. Então é um trabalho importantíssimo. Requer dinheiro, mas requer também articulação política para buscar conseguir trazer para o município. Então, a doutora Cleide certamente vai vir aqui para conversar com você e a população de Caxias, que nessa articulação que ela teve, ela conseguiu, junto conosco, junto ao secretário de Estado Carlos Lula, trazer para Caxias o tão sonhado e importantíssimo serviço de neurocirurgia. Ao mesmo tempo, o deputado Leonardo Sá, que é meu amigo, pré-candidato a prefeito do município de Pinheiro, conseguiu viabilizar, através do Ministério da Saúde, 25 milhões de reais de investimento para a saúde do estado. Esse dinheiro está em caixa. E, conversando com ele, pedi para ele, poxa, vamos tentar lembrar um pouco de Caxias, me dá uma força. Ele disse, o que é que tu está precisando? Rapaz, a gente precisa de muitas cirurgias, precisa fazer muita cirurgia, a necessidade urgente, há uma fila muito grande, porque a demanda é grande e a condição financeira para bancar essas cirurgias. Entendeu? Não tem problema nenhum. E aí o Leonardo Sá sentou comigo, a doutora Cleide, no gabinete da doutora Cleide, fizemos uma reunião e lá nós decidimos que no próximo mês de março faremos um grande mutirão de serviço de saúde no município de Caxias. Um mutirão jamais visto, serão 1.200 cirurgias no macro-regional, divididas em cirurgias urológicas, cirurgias oftálmicas, cirurgias gerais e cirurgias ortopédicas, onde vamos atender toda a fila, de uma grande demanda de pessoas aguardando a oportunidade de fazer, nós haveremos de fazer essas cirurgias, ou seja, vesícula, esterectomia, oftalmologia, de todas as formas que forem possível, ortopédica, joelho. E além disso, que a gente sabe que tem também um teto que não consegue avançar em relação aos exames e principalmente a ressonância magnética, nós conseguimos a liberação de 3.000 ressonâncias magnéticas para o nosso município. É um marco inédito para a nossa cidade. E então, dinheiro tem que se ter articulação política e comprometimento com o recurso que vem. Porque às vezes o recurso vem para fazer determinada ação e aí você não faz porque desvia para A, desvia para B, então você não consegue. Então estou te mostrando que o governo federal tem dinheiro. Tem que saber buscar o recurso federal e numa articulação política para trazer para cá. Então, estou mostrando para você que um deputado estadual se articulou em Brasília, conseguiu através de um deputado federal, acho que foi o Josimar, e conseguiu trazer para o Maranhão 25 milhões de reais. Esse dinheiro já está nos cofres do governo do estado, na Secretaria de Saúde, será destinado em mutirões. O primeiro mutirão a ser realizado será na cidade de Pinheiro e o segundo será no município de Caxias, aqui no macro-regional. Mostra que, se você tiver uma boa articulação, você vai buscar o recurso. O recurso está lá. É necessário ter uma boa articulação, conseguir, através
dessa parte política, trazer o benefício atender quem mais necessita. Por isso que eu estou dizendo, serão várias cirurgias, inúmeras, 1.200, um mutirão que vai começar em março, para a gente conseguir ajudar a população de Caxias e ajudar a população de toda a região. E por coincidência, semana passada, aqui no Boa Tarde Caxias, o programa que eu apresento de segunda a sexta na TV, em cadeia aqui com a rádio, um telespectador relatava que a esposa dele tenta há 8 meses uma cirurgia de rim. Eu creio que seja pedra no rim, penso eu. E eu conversei, inclusive, no programa também com o Jefferson Coutinho, diretor do hospital, e ele falava realmente que a demanda é altíssima, né? E vem muito bem, em boa hora, esse mutirão aí. 1h28, a gente paga o break e na volta continua para a nossa conversa com o pré-candidato a prefeito de Caxias, Adelmo Soares. Hashtag Só Que Não. A verdade da verdade. Sinal Verde FM. Sinal Verde FM. Tudo que você mais gosta em uma só rádio. Só a Casa Silva faz uma promoção de carnaval como todos os móveis e eletros da loja, em até 12 vezes no carnê. Fogão 4 bocas por R$369, mensais de R$54. Cozinha em aço 3 peças por R$525, mensais de R$67. Guarda-roupa 4 portas por R$389, mensais de R$49,90. Sofá Sam 3 e 2 lugares por R$589, mensais de R$76. Aqui suas compras nos cartões sem juros em até 10 vezes. Casa Silva, onde é fácil comprar. Em toda a região dos Cocais. Só dá Sinal Verde FM. Sinal Verde FM. A Noroeste tem um recado da Sheila Mello pra você. A folia entrou na moda com a Noroeste. Neste carnaval, seja feliz. Use o que você gosta. Livre, leve e mais bonita. Peças confortáveis, coloridas e pelos melhores preços para você fazer a festa. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Noroeste. Vem comigo no Bloquinho da Alegria. Carnaval Noroeste. A folia está na moda. Sinal Verde FM. Muito mais música. Muito mais rádio. É hora de dar tchau às férias. Trocar a mala por mochila nova. Tudo novo. Lancheira, tênis escolar e estojo. Na Ideal Magazine, você encontra o que precisa para iniciar as aulas com muito estilo e empolgação. Como é bom recomeçar! Venha aproveitar as condições e facilidades de volta às aulas Ideal Magazine. Seu filho merece o melhor. Ideal Magazine. Calçando e vestindo todas as gerações. Sinal Verde FM. Sinal Verde FM. A mais ouvida do FM. Hashtag Só Que Não. Fake News nunca mais. Muito bem, estamos de volta com o hashtag Só Que Não, aqui pela sua rádio Sinal Verde FM. A gente tem muita gente mandando perguntas aqui, por exemplo, estão me perguntando qual é a... Ricardo, você perguntou o papel da doutora Cleide na pré-candidatura do Adelmo. Qual é o papel do ex-vereador Ironaldo Alencar? Claro, o Ironaldo Alencar vai ser nosso coordenador de campanha, né? O Ironaldo vai ser o coordenador de campanha e o Ironaldo é hoje uma espécie de um grande articulador. O Ironaldo hoje é uma pessoa reconhecidíssima a nível estadual, a nível municipal, tem um poder de convencimento e de discernimento muito bom, sabe exatamente o timing ideal da política e eu tenho certeza absoluta que será de grande contribuição a presença do nosso companheiro Ironaldo Alencar na nossa campanha. Então eu na nossa pré-campanha e possivelmente na campanha. Então eu coloco sempre que o Ironaldo vai, sem sombra de dúvida, somar bastante. Eu quero deixar aqui um abraço para ele e o meu agradecimento por ter aceito de maneira espontânea a coordenação da campanha. E além disso, Ironaldo é amigo pessoal do governador Flávio Dino,
é aquela pessoa que conversa sempre com o governador, troca mensagem, ideias, senta, sempre foi convidado para almoçar junto com o governador, está muito próximo do governo, além de ter também uma amizade muito próxima com o nosso senador, o Everton Rocha, de modo que a gente precisa ter aquela pessoa que tem uma articulação tanto na cidade de Caxias como na cidade, como no estado. E o Ronaldo é exatamente a pessoa que vai nos ajudar a conduzir esse trabalho. Tem outra pergunta aqui, Adelmo, que é o seguinte: o deputado Adelmo Soares teve um período recente muito próximo do vice-prefeito Paulo Marinho Júnior. Inclusive andaram por algumas cidades do Maranhão. Existe a possibilidade de se unirem nesta eleição? Tudo é possível numa eleição dessa, né? O Paulinho deve estar assumindo agora, ter um sonhado mandato dele daqui a 2 ou 3 dias ou 4 dias. E o Paulinho tem a sua parcela de contribuir na nossa cidade. Eu tenho certeza que ele vai ter condições de fazer um grande trabalho. Espero que o Paulinho consiga, sim, ao realizar o desejo da população de colocá-lo como se tivesse tido o apoio de fato do governo municipal na sua candidatura, talvez ele tivesse já assumido o seu mandato de deputado federal. Conversamos bem, somos amigos. Conversei com o ex-prefeito Paulo Marinho longamente. O Paulo tem hoje uma experiência política que é necessário você ouvir as pessoas de experiência política. Como disse várias vezes, é legítima a candidatura do Adel e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, dizer assim, vamos ver qual a conduta e o caminho que o deputado federal Paulo Marinho Júnior vai ter diante dessa possibilidade de poder ajudar a cidade de Caxias. Acho que ele é primordial no processo eleitoral. Acho, inclusive, que ele deve pensar na possibilidade também de ir a uma candidatura majoritária e vamos aguardar, de fato, mais uma vez eu repito, que caminho vai o deputado federal, agora o deputado federal Paulo Marinho Júnior, na condução dos seus trabalhos diante do povo de Caxias. Uma outra pergunta, Adelmo, diz aqui, pergunta para o Adelmo se ele é contra parentes na prefeitura. Porque quando se aliou ao prefeito Fábio Gentil, ao invés de indicar um aliado político, indicou a esposa, a vereadora Auramélia Soares? Muito simples, porque havia uma combinação para poder ajudar o vereador Genival a assumir o seu mandato de vereador. Então, para ele assumir o mandato de vereador, só puxando, no caso, a vereadora Auramélia para ocupar um cargo. Apenas exatamente por isso, mas não quer dizer que a vereadora Amélia tinha dentro do seu governo, né, a questão de parentesco. Então, foi exatamente por isso que aconteceu. Mas não por uma questão você colocar fulano, beltrano. Apenas por essa conjuntura. Se a gente tivesse continuado na gestão, a substituição da Amélia não seria por nenhum parente nosso. Pergunta aí, já um outro telespectador, ouvinte, acompanhando a gente aqui, ele conta que está em Fortaleza, mas que é caxiense. E ele pergunta para o deputado se caso ele seja prefeito, se ele tem algum projeto para a revitalização do balneário Maria do Rosário e as piscinas do Ponte, porque o prefeito atual só faz festa, diz aqui, é o Pedro, que está em Fortaleza, mas é aqui de Caxias. Olá, Pedro, um abraço para você que está em Fortaleza aí. Não sei como é que você está passando, se está chovendo aí na terra do Ceará, do meu amigo aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. A revitalização do Riacho do Ponte é um projeto que a gente precisa ter realmente muito comprometimento para poder ajudar. E aí eu tive recentemente na Maria do Rosário, tomei banho na Maria do Rosário lá com alguns companheiros nossos, pude renovar a minha energia de lembrar da minha época de juventude, quantas e quantas vezes nós tomávamos banho ali no Tintor. Dizer para você assim, é um compromisso nosso a questão do desenvolvimento do meio ambiente. E basta você ter uma boa vontade, você ter condições de fazer. Eu sei que muitas pessoas, e o Marcos do Riacho do Ponte, que é um defensor dessa causa. O Marcos do Riacho do Ponte, ele defende demais a causa da revitalização do Riacho do Ponte. O investimento não é pequeno. Mas você não precisa fazer de uma vez, você pode fazer em etapas. E esse é o comprometimento que a gente precisa ter. Desenvolver um projeto tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade por etapas. Por exemplo, gasta-se milhões e milhões de reais na iluminação do Natal da nossa cidade. Lindo, maravilhoso, mas eu acho que é prioritário, e aí sim é um investimento que a gente pode colocar para a revitalização do Riacho do Ponte, porque tenho certeza absoluta, tanto eu como você que está me ouvindo, você que está em Fortaleza, ou você que está na cidade de Caxias, que banhar lá na Maria do Rosário, banhar na piscina do Ponte
é um sonho de milhares de caxienses de poder ter condição de retornar aquele Riacho do Ponte. Me lembro que no começo da gestão, até um mergulho, um abraço na piscina do Riacho do Ponte, todo mundo abraçou, mergulhar na piscina do Ponte, e a piscina do Ponte continua do mesmo jeito, talvez pior. 4 anos se passaram. 4 anos passou e a piscina do Ponte continua do mesmo jeito. Porém, há investimentos vultuosos, como a construção da praça, do mirante, como a construção, como o Natal iluminado. O Natal passou, mas é sazonal. Foi apenas um mês, talvez. Houve aquele investimento e a piscina do Ponte é eterna. Ela está ali há milhares de anos e vai continuar ali. Vai passar as nossas gerações e tantas outras gerações que estão me ouvindo aqui passarão. Então vamos fazer um investimento permanente na nossa cidade, que fique historicamente para a nossa cidade. Eu penso que a questão da prioridade administrativa foi que desviou a atenção para o Riacho do Ponte. Nós temos 3 problemas gravíssimos em relação ao meio ambiente. O primeiro é o lixão. O lixão, quando começou, era fora da cidade. Hoje está abraçado pela cidade. Com a construção das casas do nosso ex-prefeito Humberto Coutinho e do desenvolvimento da região do Antenor Viana e do Teso Duro, aconteceu que o lixão virou dentro da cidade. E eu vejo, por exemplo, o vereador Magno Magalhães, às vezes faz as suas postagens e, por ser vereador da base do governo, tem que fazer a exigência mesmo de pedir para que a população possa respirar, ter o direito de respirar. Então, é das prerrogativas nossas, o lixão. O outro é a revitalização, não só do Riacho do Ponte, mas de todos os nossos mananciais. Todos nós sabemos que nós aqui, na nossa geração, curtia os balneários de Caxias. Era a cidade das águas, todo mundo curtia. Mas que não há uma política de meio ambiente voltada para a revitalização desses mananciais. E também do nosso querido Rio Itapecuru. O rio Itapecuru hoje está cheio, mas a partir de quando começa a secar, as pessoas começam a perceber que ele está assoreando, que não há mata ciliar e que a gente tem um risco gravíssimo de ter um rio, né, que era perene, de repente virar temporário. Agora, a gente sabe que esses são problemas históricos. Exatamente, né? Históricos. Não é de agora. Não, são problemas históricos. Inclusive problema de educação ambiental também. A população precisa colaborar. Na própria limpeza. O caxiense, com todo o respeito e amor que eu tenho por esse povo, por essa gente que me acolheu, mas o caxiense se relaciona muito mal com o lixo, né? Nós precisamos ter esse entendimento, porque evidentemente são problemas que não é da administração atual. A administração atual teve condições de fazer uma mudança, mas preferiu priorizar outros setores. O lixão não começou agora, o lixão está há muito tempo, mas se você tem ou busca um entendimento para desenvolver a cidade, quantas milhares de pessoas seriam beneficiadas se você tirasse o lixão do Antenor Viana, do Teso Duro e colocasse em outra região? Quantas famílias não iriam ser beneficiadas? Ao mesmo tempo, você tem a revitalização do Riacho do Ponte. Mas não é na minha gestão, eu peguei esse abacaxi. Sim, mas se você está ocupando um cargo público, você tem que buscar a viabilização de resolver o problema da comunidade. Então, são essas questões que eu imagino que a gente tem que fazer por questões prioritárias. A revitalização do Riacho do Ponte, de todos os nossos mananciais, a revitalização do nosso querido, da mata ciliar, do nosso querido Rio Itapecuru e a questão do lixão são prioridades numa possível gestão nossa, se Deus assim nos permitir, a partir dessa pré-candidatura a prefeito. Eu vou lhe liberar, Adelmo, que o nosso acordo era de conversar até 1h30, que eu sei que você vai pegar a estrada aí, mas a conversa fluiu. Eu só registrar aqui a Francineide Marques, está acompanhando a gente, a Letícia Sena está assistindo da cidade de Governador Luiz Rocha. Obrigado, Letícia, obrigado, Francineide. O Jorge William Medeiros, bom dia Jorge. O Antônio Erle Souza Pereira diz que está em Governador Luiz Rocha também, sempre na audiência do programa, e ele bota aqui um Dali Adelmo. Valeu, Antônio, obrigado pela audiência. O Denisvaldo Nascimento, a Ana Lúcia Silva, que está em Brasília, no Distrito Federal, ligada na Sinal Verde. Obrigado, Ana Lúcia, obrigado, Denis. O Jorge William Medeiros, o Jorge está inclusive colocando aqui que Caxias precisa gerar empregos, né? Como você falou, precisa de concurso público, e ele está dizendo que acredita no seu trabalho. Ele diz que inclusive está combinado. Esse está combinado é um sinal que foi criado aí por você, por algum marqueteiro. Como é que é essa história? Rapaz, marqueteiro somos nós mesmos, né? Vamos fazer a campanha com a gente mesmo. Ricardo, eu fico muito feliz da população estar participando do nosso programa.
Muito legal. A Taila e Jadson também, que a oportunidade de emprego na cidade e tal. O Felipe Silveira Feitosa, o Sávio Rodrigues, a gente agradece a todos. E eu quero lhe agradecer, cara, por ter vindo hoje aqui. Nós vamos convidar todos os pré-candidatos, inclusive o Luiz Carlos Moura está me falando aqui agora que será pré-candidato pelo PSL. Ele está dizendo aqui que o PSL já tem, né, um pré-candidato, que é ele. Mas aí fica a pergunta, não há possibilidade de diálogo com esses pré-candidatos para uma composição? E, aliás, uma pergunta que eu ia esquecendo de fazer, que ela é importante. Os Martins, o Júnior Martins, você não procurou o diálogo para compor? O que houve? Bom, Ricardo, primeiramente agradecer a todos aqueles que fizeram intervenção no nosso programa hoje. Eu conversei longamente com o Júnior Martins, é amigo nosso, é um batalhador, um lutador, quer reconquistar o seu espaço político legitimamente, perfeito, é uma pessoa que tem legitimidade para fazer esse trabalho, crescer o seu trabalho no município. Ele tem um vereador aliado dele e pediu um tempo, ele vai continuar trabalhando viabilização da sua candidatura. Tenho certeza absoluta que o Júnior pode viabilizar sua candidatura. O Júnior é uma pessoa muito querida pela doutora Cleide, uma pessoa que está do lado dos Coutinhos e que está viabilizando o seu nome. Eu acho importantíssimo, assim como o Tino, como os outros pré-candidatos. E nós vamos conversar. Eu conversei com o Tino, conversei com o Magno Chaves, conversei com o Júnior Martins, ainda não conversei com o professor Arimateia, mas vamos conversar com todas as alas, porque mesmo o Luiz Carlos Moura, que era lá da direita, o PSL, há espaço para o diálogo? Vamos conversar. A eleição municipal é outra história, né? Além disso, nós temos que entender que todas as pessoas têm um poder de contribuir de alguma forma. Todo mundo tem o seu pensamento de contribuição. Ninguém é tão sábio que não possa receber uma orientação. E ninguém é tão insábio, ou digamos assim, uma pessoa que não tenha tanta inteligência que não possa contribuir com alguém. Então eu acho que é isso. Nós estamos abertos ao diálogo, a conversar com as pessoas, a debater com as pessoas, sobretudo os problemas da nossa cidade. A nossa cidade tem muitos problemas e um dos mais graves que nós colocamos aqui, além do meio ambiente, é o problema de geração de emprego. Se nós não temos aqui grandes indústrias, nós não temos grandes empresas, nós precisamos gerar emprego na nossa cidade. E só há uma maneira de gerar emprego na nossa cidade, que é através, foi provado isso na administração do Humberto Coutinho, que é através do serviço da construção civil. Então nós paramos, a cidade parou. Na época do Dr. Humberto, quantas casas com material de construção surgiram aqui em Caxias? Imensas casas. Então nós precisamos voltar às grandes obras de construção de grandes conjuntos habitacionais para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Não há nenhuma dúvida que a construção civil precisa voltar a ser muito forte no nosso município para que o setor terciário se desenvolva. Para mim, uma das bandeiras principais do nosso município é, sem sombra de dúvida, a geração de emprego. Gerando emprego, você gera dignidade às pessoas, gera oportunidade para poder comercializar, comprar, vender e, acima de tudo, gera um desenvolvimento econômico no nosso comércio de Caxias, que hoje, infelizmente, está cada vez mais sucumbindo, caindo. Por isso que você colocou aqui, quando parte para o PIB, nós não temos mais desenvolvimento. Caxias não tem mais um atrativo. Nós precisamos tornar Caxias, tem que ser uma noiva, para ter uma atração. As grandes empresas precisam vir para Caxias para ter grande atração. E para trazer para Caxias, nós precisamos juntar forças e mostrar que estamos preparados para recebê-los. Então eu tenho uma absoluta convicção e certeza que, se nós fizermos uma geração de emprego, poder trazer para Caxias e essa geração, esse desenvolvimento através da construção civil, nós haveremos de ver uma cidade melhor. Nós não podemos concentrar a construção civil na mão de A ou de B ou de C, enquanto a grande maioria da população fica aí sem ter condições de trabalhar. Portanto, é nessa linha que eu quero te dizer. E o Júnior Martins legitimamente decidiu por dar voo próprio, como ele mesmo citou, vou dar voo próprio, e evidentemente lá na frente, quem sabe a gente possa mais uma vez conversar, entrar no entendimento, ele possa nos ajudar a formalizar ainda mais uma junção, esse grupo, e quem sabe numa eventual disputa para a Prefeitura de Caxias a gente lograr êxito. Eu tenho muita esperança nesse sentido. As nossas propostas serão ouvidas pela população, nós vamos ouvir a população, vamos escutar a população, o que é que ela precisa, não é da nossa cabeça, Ricardo, que a gente tem que dizer que precisar B ou C. Vamos ouvir o comércio, o que é que está acontecendo
vendo o que é que a gente tinha antes, o que é que tem hoje. Houve uma demissão em massa no governo atual governo. Eram 4.000 pessoas devem ter sido demitidas por aí. Muitas pessoas foram demitidas, a gente conhece por aí. E aí essas pessoas que foram demitidas deixam de circular o dinheiro. E a concentração de renda fica na mão de poucos. E por poucos, a maioria está pagando. Então nós queremos dizer sempre, é importante a geração de emprego, é importante que as pessoas possam ter o entendimento que para desenvolver a cidade de Caxias, somente através da geração de empregos, a gente, acima de tudo, tem um compromisso de ajudar o desenvolvimento da saúde, a saúde para a população. Os postos de saúde têm que ter a medicação, os postos de saúde têm que ter o médico, o dentista, o enfermeiro, tem que ter o nutricionista para ajudar, os programas sociais têm que ser voltados para quem mais precisa e não para se fazer política meramente, ou política de populismo, de fazer foto, de sentar com... tentar ludibriar a população através de fotos simpáticas com A ou com B. Nós precisamos ter uma cidade séria. Caxias merece respeito. Caxias é uma cidade de desenvolvimento. Nós precisamos transformar Caxias de novo a ser a grande cidade do nosso estado. E aí, por isso que eu estou colocando o nosso nome como pré-candidato, para que as pessoas possam entender que, pela experiência adquirida no decorrer da minha vida pública e política, a gente possa ter uma chance também de ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Eu fui secretário de Estado do governo do Flávio Dino, trabalhei com ele, aprendi com ele como é uma grande gestão, por isso que ele foi escolhido por 4 anos consecutivos o melhor governador do país. Não estou dizendo foi a Globo que disse, no G1 está lá escrito, ele foi escolhido. E a partir daí, com verdade, nós não podemos ficar administrando a cidade com mentira, enganando a população, para poder, essa onda de populismo, para poder abraçar ou A ou B ou C, estou bonitinho aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, nós precisamos olhar no olho da população, sentir a necessidade e resolver o problema da população. É isso que nós queremos fazer, se possível for, na nossa possível administração, caso a população de Caxias entenda que eu tenho que ser pré-candidato e depois ser candidato, e a população entender que a gente possa administrar a nossa cidade. Nós estamos aqui preparados, no meu currículo, no currículo da minha vida, eu levo várias experiências à administração pública, quando fui secretário do Trabalho, quando trouxe para Caxias um desenvolvimento através do Cine, pode pegar na nossa época, a quantidade de empregos que nós geramos aqui, trazer para cá, quando eu fui secretário de esporte, trouxemos para cá campos de futebol, ginásio de esportes, praças da academia ao ar livre, que hoje milhares de pessoas praticam, está lá no Ponte, está aqui na Volta Redonda, está aqui no Siriema. Fomos nós que trouxemos para cá, porque a gente foi buscar o que é de melhor. E às vezes não precisa ser obras mirabolantes, grandiosas, porque essas obras megalomaníacas, gigantes, para poder mostrar que é melhor e tal, porque a gente quer mostrar a nossa cidade, mas principalmente o nosso povo. Nós precisamos cuidar do povo. Como é que eu posso cuidar do embelezamento da cidade se eu não cuidar do povo? Eu vou arrumar uma casa maravilhosa, linda, minha casa é linda, coisa mais bonita, mas não tenho o que comer. O que adianta isso? Vou enfeitar minha casa todinha de Natal, luz, lindo e maravilhoso, beleza, mas eu não tenho o que comer, eu não tenho emprego, eu não tenho perspectiva, meu filho terminou a faculdade, não tem onde trabalhar. Não adianta isso. Nós precisamos transformar nossa cidade para que o povo de Caxias, que o governo seja de todos e não de meia dúzia. O povo de Caxias tem a oportunidade de, aí sim, com a autoestima lá em cima, Ricardo, você com a autoestima preparada, com o pulmão cheio, de dizer, eu moro em Caxias, a minha cidade é linda, eu tenho meu recurso, eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, eu consigo desenvolver minha cidade, aí sim. Mas não você enfeitar a cidade por fora como uma casca e dentro as pessoas passarem necessidade. As pessoas não têm saúde, as pessoas não têm educação, não há respeito, há uma perseguição desenfreada. Você olhou fulano, andou com Adel, demite. Fulano andou com ciclano, demite. Isso não pode acontecer. Né? E também a questão da segurança, que eu ia esquecendo. Nós estivemos essa semana com o secretário de Segurança e a doutora Cleide. Estamos conseguindo trazer mais um delegado para Caxias para ajudar na segurança pública. Doutora Cleide, eu destinei para cá emenda parlamentar para colocar aqui na polícia mais viaturas, né, para trazer para a cidade de Caxias. Conversei com o coronel Márcio Silva e tenho certeza absoluta que vamos ser atendidos pelo governador Flávio Dino para trazer mais viaturas para o município. Então, se a gente conseguir gerar emprego, se conseguir dar educação, saúde, segurança, aí sim, aí a nossa cidade precisa ser a cidade, mostrar para o mundo inteiro que nós vivemos num paraíso, né? Mas nós não podemos viver de mentira, de dizer que Caxias é bela e tal, está iluminada, faça uma propaganda maior do mundo lá fora, para mostrar para fora, enquanto que o nosso companheiro, o cidadão caxiense, está sem comer.
né? Ele está não conseguindo comer, porque ele não tem como trabalhar. Ele come de manhã, mas não come meio-dia. Ele come mas não come à noite, não janta. Não tem a escola, não tem o medicamento, não tem a saúde. Então, nós precisamos transformar a cidade de Caxias a partir do seu povo, ajudar a população, o nosso irmão caxiense, aquele que está aqui trabalhando junto com a gente. Então, esse é o entendimento que eu tenho. Eu penso e peço à população que faça a sua escolha, que procure, se é melhor fazer um show, agora vai ter o carnaval. Quantos milhões de reais não vai se gastar no carnaval? Todos com bandas de fora. Mas o carnaval não é bom? Bom, excelente o carnaval que é, mas vamos prestigiar a nossa terra. Não é necessário você gastar milhões de reais lá de fora e você faz um carnaval para quê? Você faz um carnaval para poder satisfação pessoal, brincar o carnaval, que é importante. Também é um atrativo, claro que é um atrativo, gera muitos empregos, as pessoas estão vendendo cerveja, comida, não há sombra de dúvida em relação a isso. Acontece também, mas não é o essencial. A Prefeitura de Santa Inês, por exemplo, suspendeu o carnaval para poder pegar o investimento que ia gastar no carnaval e ajudar a população. E vai fazer a festa do carnaval na época que tiver melhor, quando vai ser o aniversário da cidade, se eu não me engano, em maio. Então é necessário as pessoas entenderem isso. Então você é contra o carnaval? Não, eu sou a favor do carnaval, gosto de carnaval, passei minha vida inteira brincando de carnaval, gosto de ir pra rua, gosto de ir pros blocos, gosto de me diverti aqui milhares de vezes aqui no Cassino Caxiense, na União Artística Operária, no hotel, no Clube Alecrim, mas entendo que há prioridades. Se você vai gastar 2 milhões, gasta 500 mil. E guarda o restante para você investir em outras áreas. Você pode fazer o carnaval também, não precisa ficar competindo cidade A com cidade B. Ah, vou trazer as melhores atrações do que atrações de fulano, vou trazer... Não, você brinca o carnaval também, a população brinca o carnaval de todas as formas. Agora, você não pode pegar investimentos vultuosos de um carnaval, enquanto isso, a população fica sem assistência à saúde, assistência médica, sem ter condições de trabalho, sem geração de emprego. Então, como é que pode desenvolver a cidade? Né? Então, eu acho que é isso, é questão de prioridade. Mas o Adel não é contra carnaval. Eu gosto de carnaval, vou brincar carnaval com certeza. Mas eu acho que tem questões de prioridade. E aí a gente precisa saber fazer a dosagem do investimento. Então é isso que eu queria colocar, Ricardo. Eu acho que mais ou menos esse é o caminho, tá? Eu te agradeço demais. Eu fiquei aqui olhando, você tá com sangue no olho, tá com vontade de ir pra campanha. Ricardo, eu tô indo pra campanha. Vai manter esse pique aí, essa pré-campanha toda? Eu tô coçando a minha mão aqui, assim, passando a minha mão na outra, a Ângela tá me vendo aqui, porque eu vou ter que ir para Cantanhede, mas minha vontade era de ficar aqui. Mas eu vou para Cantanhede porque cuidado também eu tenho um compromisso. Cuidado na estrada. Eu fui eleito deputado estadual do Maranhão. Eu tenho um compromisso com minha cidade, que é Caxias, mas tenho um compromisso com alguns companheiros que me ajudaram a me eleger. E estão lá também na disputa eleitoral, que é o nosso meu amigo Ruivo, meu prefeito Ruivo, que vai se reeleger se Deus quiser. Então é o aniversário dele hoje. Então o aniversário é uma questão muito pessoal, você precisa estar junto com ele. Importante. Não é importante estar junto com ele. Mas dizer para a população que vou a Cantanhede e volto para Caxias, porque vou visitar a sua casa, meu amigo que está me ouvindo. Vou ouvir os seus reclames, vou ouvir as suas reivindicações e vamos juntos construir uma cidade de todos nós. Tenho muita esperança, muita fé em Deus, que a população de Caxias vai ter o discernimento ideal de saber escolher se deve continuar com aqueles que tiveram oportunidade. O prefeito Ruivo ligando. Se teve oportunidade em 4 anos, que conversaram muito, que bateram muito papo, que construíram muito, que imaginaram que ia fazer alguma coisa e, na verdade, a população, não sei o que digo, pode andar. Eu estive hoje no mercado, como eu falei, a população está sentindo a necessidade da oportunidade para outra pessoa. E estou, como pré-candidato, colocando o meu nome para que a população escolha e decida que caminho deve seguir. Quem vai escolher é a campanha, a população. Vamos numa campanha limpa, honesta, sincera e de proposições, sem baixarias. Caxias merece respeito. Obrigado pela entrevista. Bom com Deus aí, cuidado na estrada, hein? O Zeca Pinheiro essa semana deu uma varada num boi aqui perto do Buriti Corrente, que não foi mais, acabou a frente do carro, graças a Deus era uma caminhoneta, segurou, mas foi uma pancada muito forte. Eu te agradeço pela tua preocupação, peço a Deus que nos abençoe você que está aqui. Também queria mandar um recado, você que vai brincar o carnaval, vamos brincar com respeito, vamos respeitar as mulheres sobretudo, né? E se é não, vamos ajudar também no meio ambiente da cidade, limpar a cidade, evitar jogar as garrafas, as latas, para sujar ou poluir a nossa cidade. Nós já precisamos entender que viver bem é viver em harmonia com o meio que a gente vive. Então deixa aqui meu abraço, peço a Deus que você tenha uma semana maravilhosa, um final de semana abençoado. Quero fazer aqui uma saudação especial. Ontem fez 5 anos que a gente perdeu aqui um grande amigo meu, que foi meu saudoso companheiro de luta de tantos momentos, meu diretor espiritual, Monsenhor José Mendes Filho.
Eu tenho certeza que o Monsenhor Mendes ontem, no nosso lançamento da nossa pré-candidatura, nos abençoou, nos mandou muito abraços, e eu tenho uma absoluta convicção que ele está muito vibrante, torcendo por mim, pela população de Caxias, para que escolha a melhor opção. Deixo aqui meu abraço, meu pedido que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos continuar caminhando, se Deus quiser, plantando ideias e construindo a cidade que a gente sonhou muito, né? E construindo uma cidade de todos nós. Vamos juntos. Caxias é de todos nós. Valeu, obrigado, Adelmo, vai com Deus. Cadê o Roberto? Tá aí na linha? O Roberto Braga, que ele estava com um entrevistado.